Pessoal, mais um escândalo envolvendo as Assembleias de Deus no Brasil. Bom, agora trata-se do pastor em Marabá, Assembleia de Deus em Marabá, lá no Belém do Pará. Além de ser um pastor local, ele também é um pastor da convenção, vice-presidente da Convenção da Assembleia de Deus naquele estado, né? Bom, vocês devem estar acompanhando aqui pelas redes sociais que a esposa desse líder, desse pastor presidente, desconfiada de algumas atitudes, né, desse pastor, fez o quê? Contratou um profissional, contratou um detetive particular para seguir os passos desse pastor. E aqui eu faço a primeira reflexão. Geralmente, os pastores, principalmente esses grandes líderes, presidentes, esses grandes bispos, eles são envoltos com uma áurea de santidade tão grande que são quase que inquestionáveis em seus comportamentos, em suas ações. Muitas vezes os líderes que trabalham com essas grandes lideranças percebem alguma coisa, tentam ventilar alguma coisa em alguma reunião, mas são muitas vezes imediatamente combatidos. Há pouco tempo tivemos um caso na Paraíba de um vídeo de uma reunião de obreiros, onde um obreiro, um pastor de uma congregação foi questionar o pastor líder, e esse pastor líder soltou os cachorros em cima desse pastorzinho. Por quê? Porque geralmente uma liderança ela é inquestionável. E aqui já fica para pensarmos a respeito dessa situação. Por que que algumas lideranças não podem ser confrontadas, não podem ser questionadas, né? Não desrespeitadas, não invadidas na sua privacidade, expostas, mas no particular ser admoestada, ser repreendida. Inclusive a palavra, né, o Evangelho diz isso, que nós devemos exortar uns aos outros em amor, e que o bispo, que o pastor, o ancião, ele precisa ser ilibado, ele precisa ter uma vida ilibada, ele precisa ter um comportamento ilibado. Para o pastor, vale aquela máxima, né, de que não basta você ser honesto, você precisa parecer também ser honesto, você precisa também ter a sua integridade casada entre a sua intimidade, sua particularidade e a sua vida pública, né? Agora, a igreja provavelmente também deve ter percebido algumas coisas, alguns movimentos, né? Mas a igreja, o governo na Igreja Assembleia de Deus, ele é muito centralizado. Então, o que precisamos pensar é que os membros, obviamente, repito, com respeito, de uma forma particular, de uma forma respeitosa, conversar com seus líderes, percebeu alguma coisa que não está agradando, alguma coisa que parece que está fora, né, e que está causando burburinhos, porque essa é uma situação que quando explode, já está acontecendo alguns burburinhos, algumas coisas já estão acontecendo. Mas os membros muitas vezes também não têm voz. Aí acontece igual aqui em Santo André, quando na troca do pastor-presidente pelo falecimento do atual pastor-presidente, vocês observam que eu não estou citando muitos nomes aqui, que não é o caso, mas vocês vão lembrar de alguns casos, né? Nenhum deles é fictício, aconteceu. Esse de Santo André, os membros precisaram ir para a rua, fazer culto na rua, porque enquanto se decidia quem seria o novo presidente, essa questão política de quem seria o genro do falecido pastor, seria um outro indicado pela diretoria, eles perderam acesso ao templo, tiveram que fazer reuniões em frente à igreja, na calçada, na rua. Então veja que são absurdos. Nós precisamos desenvolver uma escuta mais ativa no meio do povo assembleano, no meio do povo cristão, de forma a termos liberdade em amor de exortar um ao outro, de conversar um com o outro, de falar um com o outro, né? Pois bem, a esposa, que é a que está numa intimidade maior, é que não está com ele apenas na igreja, nas reuniões de membro, porque um pastor desse ele tem realmente muitas atividades ministeriais, ela é aquela que está com ele em casa, é aquela que está com ele nas mesas de refeições, é aquela que está com ele no quarto de intimidade. Então essa irmã
percebendo, desconfiando de alguns comportamentos, de algumas mudanças de hábito desse pastor, porque não dá para esconder, não dá, porque veja, o Evangelho diz o seguinte: não há nada que esteja encoberto que não há de ser revelado. E esses pastores é incrível, eles pregam, eles anunciam o Evangelho, mas eles mesmos se apercebem das ciladas que são armadas e que eles vão entrando e continuam falando, pregando, mas não vivendo aquilo que está falando, aquilo que está pregando. Então, observe o seguinte: essa irmã é a voz agora de milhares e milhares de mulheres cristãs que sofrem abusos, que são desrespeitadas na sua vida, na sua intimidade. Praticamente quase que 100% delas têm que abrir mão de tudo da sua vida para se dedicar ao ministério do marido, para se dedicar aos filhos. E nesse caso específico, a dor dela ainda é muito maior. Por quê? Porque quando ela imersa na desconfiança do que ela estava percebendo, e veja que não há, absolutamente não há, nenhuma culpa nessa irmã, muito pelo contrário, ela é uma vítima. Mas agora expôs aí o caso de um pastor. Ué, ora, vocês queriam o quê? O culpado aqui é ele teria que ter ciência de que aquilo que a gente está fazendo ali no oculto um dia vai ser trazido para a luz. E que sim, iria colocar em risco a família dele, o ministério dele, a vida dele, ia colocar tudo água abaixo. Mas a dor dessa irmã é muito maior ainda do que ver e comprovar através dessa investigação que, sim, o esposo dela estava traindo ela. O esposo que fez o voto de fidelidade lá no altar e que é um homem acima de qualquer suspeita, é um homem com áurea de santidade, e não é aqui fazer nem um julgamento arbitrário, é nós falarmos da realidade dos fatos que estão aí. Mas qual foi a surpresa dessa irmã ao descobrir que o marido, pastorzão, estava traindo a ela com a sua própria nora. Ou seja, uma mulher que ela considerava como filha, casada com seu querido filho, que ela criou com tanto carinho, né? Olha aqui, dá para imaginar, né, gente, a dor, dá para imaginar o tamanho desse abismo, deste laço do passarinheiro, dessa coisa horrorosa que nenhum de nós podemos bater no peito e dizer, não, estou livre disso. Nós temos que lutar todos os dias. Inclusive, a palavra de Deus também diz o seguinte, que há uma luta da carne contra o espírito. E que cada dia nós temos que mortificar esses desejos carnais para que a gente possa viver plenamente uma vida íntegra, uma vida condizente entre aquilo que a gente prega, e aquilo que somos de fato. Não só no público. Porque se é no público, eu colocar um terno, uma gravata, colocar perfume, ir lá pregar com eloquência, ok. Né? Isso daí é reputação, mas e caráter? Caráter é aquilo que você é no oculto. É aquilo que você é quando está sozinho, na sua intimidade, na sua vida. Olha só, gente, como que nesse momento, veja, a minha intenção com esse vídeo é provocar algumas reflexões. E uma outra reflexão que eu faço nesse momento é que como nós precisamos estar atento com a nossa mente, as nossas demandas sentimentais e emocionais. Porque na nossa convivência com as pessoas, nossos grupos sociais, familiares, religiosos, profissionais, nós conhecemos muitas pessoas interessantes, pessoas que despertam em nós alguns instintos, despertam em nós algumas como que eu poderia dizer para vocês aqui, tentando encontrar aqui as palavras, algumas inspirações, né? E às vezes as pessoas estão em crise nos seus relacionamentos, estão com problema nos seus relacionamentos, e a gente precisa prescrutar a nossa mente, o nosso coração, sabe? Buscar aquilo que Jung deixa tão claro, né? Que nós, para termos de fato um autoconhecimento, é preciso saber trazer, né? Imergir o que está no inconsciente em busca de uma individuação que é pessoal para cada um de nós.
Então nós precisamos saber identificar nossas fraquezas, os nossos problemas, lapidar o caráter, pedir a Deus que nos ajude nessa empreitada. Bom, que Deus ajude essa irmã, também a esse pastor, essa família toda. Né? Não sabemos como que eles vão se reconstruir, só Deus sabe, mas fica aqui a reflexão que nós não podemos, gente, colocar nenhum líder aí no seu pedestal e dizer que todos eles são infalíveis. Precisamos orar pelas lideranças e as lideranças precisam se cuidar. Faça terapia, querido pastor, querido líder que está me ouvindo, querido irmão que está me ouvindo. Faça terapia, é bom, vai te ajudar e com certeza Deus vai ver que esse é um esforço válido para a sua vida, para a sua família, tá bom? Eu sou Eliezer Carolive, deixo aqui meu abraço fraterno a todos vocês, um excelente ano novo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.